E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a tecnologia usada no Missão Impossível 3, numa cena que a gente já viu nos outros vídeos, que ele consegue clonar a voz da pessoa, e ele até põe um negócio na garganta que consegue realmente falar com as vozes da pessoa. E aqui, nesse caso, a gente está falando de texto para voz, né? Converter texto para voz, que é uma coisa que o filme não faz. O filme está no nível de você conseguir falar da sua própria boca, né? Como se fosse outra pessoa, que é meio complexo demais. Mas enfim, aqui a gente vai mostrar alguns bancos de dados. E esses bancos de dados que eu estou mostrando está nesse site aí do Towards Data Science, né? Que é um site maravilhoso sobre inteligência artificial, que vai mostrar alguns bancos de dados só sobre áudio, né? Que é muito bom para questão de voz, né? Aí no caso de 1.5 terabytes de áudio. Tem, por exemplo, esse Free Spoken Digit Dataset, que vai ser alguns dados relacionados a áudio aqui, de graça, né? Eu não pude ver o que estava... eu cliquei aí, mas não consegui ouvir, né? Então eu não queria baixar para depois dar um rolê para ver, mas provavelmente é voz de pessoas, né? Outro também banco de dados legal é o Common Voice, que tem mais 500 horas de gravações de voz falada, né? Então, ainda com demografia da pessoa, né? Então, pessoas, por exemplo, vamos supor que a gente pegasse o Brasil como exemplo, provavelmente ele dos Estados Unidos. Pessoas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mineiro. Então, pegar essas formas de falar, né? E tentar gerar dados, gerar dados relacionados a isso. Enfim, dá pra ver aí, né? Em formato MP3, tudo relacionado à voz. Então, é legal você ter um banco de dados assim, tão bem feito assim, 12 GB aqui, né? Nesse caso tem 12 GB de dados. É legal você ter isso daí já pronto, né? Em vez de você ter que fazer isso. Com certeza deu muito trabalho de fazer esse banco de dados. Aqui é legal porque, de repente, você quer, junto com a questão de a pessoa falar, você quer um pouco de noise, né? De barulho, né? Barulho que afeta, assim, de certa forma, a forma que a gente fala. De repente, aqui você, nos vídeos, você está ouvindo um pouco do fundo, né? De coisas que estão acontecendo na rua, de repente o carro passando, enfim, avião, pode acabar ouvindo, são sons urbanos, né? Então, nesse caso aqui é um banco de dados de sons urbanos, que você pode corroborar com a falada. De repente você quer pôr alguém falando no mar, você quer pôr alguém falando... Imagina você clonar a voz de uma pessoa, e você quer falar que a pessoa está no mar, né? E aí você clona a forma que, que o mar faz o som, né? Você põe isso dentro do sistema, e aí faz uma clonagem de uma pessoa falando com som de mar no fundo, ou som de, sei lá, de trabalho no fundo, som de música alta, enfim. Seria esse caso aí. Esse aqui é o melhor, provavelmente, que é o Free Sound Annotator, que vai ter muita coisa sobre sons de ambiente. Eu gostei desse daqui porque ele é bem bonito e é bem construído esse site. E é tudo de graça. Tá escrito de graça, né? Free. E tem sons de... Eu vi sons de metrô, de trem, enfim. Sons de uivos, de pessoa tossindo, tem tudo. Então, dependendo do que você está fazendo, você consegue, de repente, treinar o sistema para reproduzir junto com a voz da pessoa coisas de fundo. Isso é legal porque poderia dar uma sensação de naturalidade para a pessoa que está ouvindo. Então, imagina você pôr uma voz clonada da pessoa. Vamos supor que você faz uma voz clonada da pessoa e você liga para uma amiga da pessoa. Então, de repente, você quer fazer uma trollagem, né? Você fala um monte de coisa mal dessa amiga nesse telefone, só que na verdade é uma voz clonada. Nessa voz clonada não vai estar só a voz da pessoa, né, que você clonou a voz, mas também os sons de fundo. Sons de fundo, por exemplo, de carro, de pedestres passando. E se você põe isso de uma maneira correta, você pode fazer uma coisa muito mais acurada e muito mais natural e crível, né? Então a pessoa não vai discordar do que está acontecendo, né? Não vai ser só uma voz assim, que nem está ouvindo sem nenhum fundo. Então, esse daqui é uma das bem legal. E eu peguei essa imagem do Creative Commons, que é uma imagem bem legal do cara editando aí, fazendo uma análise forense em dados de áudio, né? Dá pra você pôr, por exemplo, informações dentro de áudio, né? Pra quem já viu Mr. Robot,
ou para alguém sabe alguma coisa relacionada a tecnologias forenses, né? De você não só por dados em áudio, né, mas também a fotos, em música você consegue pôr dados, até arquivos relacionados dentro desse tipo de arquivo. Porque no fim, gente, um arquivo de áudio são bits, são dados alfanuméricos, ou dados, você pode dizer também binários, né, mas é melhor falar alfanuméricos, que é uma linguagem um pouquinho melhor para entender. Então, nesse caso, o cara editando aí relacionado através disso, né, usando X. Eu usaria no Linux, né. Ali na direita eu não sei qual é, mas enfim. Então, basicamente, você pode representar facilmente, usando inteligência artificial, esse tipo de coisa. O computador vai entender como uma forma computacional o áudio. Então, que nem imagem também é uma representação também alfanumérica e binária. O áudio também vai ser assim. E o modelo, aqui do artigo, que vai ser o proposto pelo modelo, é usar uma rede neural, né? Que pode ser usada para conversão de texto para voz. Então, você escrever coisas, por exemplo, você escrever uma frase, né? Vaca voadora ninja, e você clonar a voz de uma pessoa como se fosse ela falando, ou qualquer tipo de coisa. Livros, pode pôr, sei lá, quer fazer um audiolivro, e você clona a voz de uma pessoa que tem uma voz boa, e você põe no audiolivro automaticamente, você não precisa pagar nada. Legal, né? E também voice conversion, né? A gente vai ver também o que significa isso já. E vai não só combinar as duas, mas também usar outras coisas no sistema, né? Para fazer que essa naturalidade seja mais possível, o mais acurada possível. E aqui, gente, a gente vai para a parte mais difícil dessa sequência de vídeos, que eu vou tentar explicar, né, o melhor possível como o sistema funciona. E não é difícil. É só você prestar atenção, calma, pausa, de repente, toma uma água, que a gente vai tentar entender como o sistema funciona. Eu não vou falar sobre o que é decoder e encoder, mas basicamente as 4 partes principais aqui vão ser relacionadas ao decoder relacionado à voz, e ao texto, o encoder de texto, né, e o encoder relacionado também à voz. Então, eu tenho tanto a parte de decoder, né, e de encoder no sistema relacionados aos dados relacionados à voz. Aqui é a parte de processamento. Então, para processar, entender os dados relacionados à voz, né, que são essas ondas em formato AV, por exemplo. Então, é basicamente isso. O X ali, o X sem o tio em cima, é representação de fonemas. O Y é representação acústica da voz. Então, você vai ter diferentes vozes, você vai ter uma representação de grave, de agudo muito mais diferente. Por exemplo, normalmente as mulheres têm uma voz mais fina, os homens têm voz mais grossa. Agora, um homem pode ter voz mais fina do que outro homem, e uma mulher pode ter voz mais grossa do que outro homem. Então, as vozes elas são sim muito diferentes. Então, tentar fazer a representação acústica da voz. E a letra O no sistema ali em cima é a representação da frequência da voz. Então, todo esse X, Y, O vão ser o que vai formar a voz da pessoa. Então, todos esses parâmetros são relacionados à forma que a pessoa fala. E essas partes marcadas em vermelho, você pode ver que são o cálculo de erro, né? Então, tem diferentes cálculos de erro aí. Tem, por exemplo, ali na parte da direita, cross entropy. Tem outra ali que eu não lembro de cor, que a gente vai ver. É um nome bem estranho. Mas basicamente essa parte aí são relacionadas ao cálculo de erro no sistema, né? Então esse cálculo de erro ele vai ser uma aproximação no sistema da voz da pessoa. Então, para você clonar a voz da pessoa para ela ficar o mais possível natural, o sistema vai fazer uma aproximação cada vez mais para ficar igual da pessoa. E uma coisa importante, aquele X, Y que a gente viu antes, tá ali, né? Dá pra você ver em algumas partes sem o tio em cima.
são as representações da voz no sistema, fonemas, acústica e as ondas sonoras. Só que esse daí com o tio vai ser as aproximações produzidas pelo próprio programa. Então, o Y, X e O, que são as representações da voz no sistema, tudo que faz a sua voz ser a sua voz, que pode ser entendido de uma forma computacional. Nesse caso aqui, que está em vermelho, são as produzidas pelo programa, que vai ter aí o cálculo de erro, né? Desses parâmetros X, Y ou com tio em cima, para cada vez mais ficar igualzinho a voz da pessoa. E aí a cada passo na rede, né, vai calcular esses termos de erro, né? Então, toda vez que o sistema for treinado, esse erro vai ser calculado e cada vez mais ir optimizando o sistema, os parâmetros do sistema para cada vez mais o sistema ficar bom, né? Então, os parâmetros são XYO, tanto o XYO sem o tio quanto com o tio. Embora os que estão sem o tio são os parâmetros do sistema, que são os originais, né? Produzidos aí pelo banco de dados, né? Mas os com tio em cima são gerados pelo sistema. Enfim, treinar os cálculos de erro vai fazer o algoritmo cada vez ficar melhor, né? Cada vez mais acurado, preciso. Enfim, basicamente isso. E essa parte é um pouco complexa também, a gente vai ver no próximo vídeo, que vai ser KL Divergence, acho que eu não consigo falar isso, que também vai ser um cálculo de erro que está na parte da esquerda ali, lá embaixo, KLD. A gente vai ver aí como funciona essa parte. Então é isso, até o próximo vídeo.